O relacionamento entre pais e seus filhos adultos muitas vezes depende de vários fatores e é moldado desde cedo. Talvez o fator mais decisivo seja o estilo de criação em si, que pode ser baseado em compreensão, confiança, cooperação e apoio, ou, por outro lado, em controle rígido e disciplina severa. A família Makula parecia, à primeira vista, ser uma típica casa de classe média, educada, financeiramente estável e fundamentada em valores conservadores. Os pais rígidos criaram 5 filhos, instilando o que acreditavam ser os valores morais e objetivos de vida adequados. No entanto, parece que os filhos tinham uma perspectiva diferente. Conforme os filhos cresceram, eles se mudaram, mantendo apenas um contato ocasional com seus pais idosos, através de mensagens de texto. Eles permaneceram inconscientes de que ambos os pais haviam falecido, e chocantemente, isso já havia ocorrido há 4 anos. A verdade só veio à tona quando o médico da família levantou preocupações. A família Makula vivia em uma espaçosa casa de 3 andares localizada em um tranquilo bairro de classe média alta, na pequena cidade de Great Beth, Essex, Inglaterra. O chefe da família, John Makula, era um professor respeitado em uma universidade prestigiada e autor de diversos artigos acadêmicos sobre transtornos do espectro do autismo. Sua esposa, Lois, dedicava seu tempo a criar um lar organizado e a criar os filhos. Em outubro de 1988, os Makula tiveram seu filho mais novo, uma filha chamada Virginia. Naquela época, ambos os pais já estavam na casa dos 40 anos e criavam 2 filhas e 2 filhos. A chegada de Virginia foi inesperada, mas, dadas as crenças religiosas devotas dos Makula, eles a consideraram uma bênção. As crianças Makula cresceram sob regras rígidas e disciplina severa. A casa operava em um cronograma rigoroso, com cada criança designada a tarefas específicas. Desobediências eram frequentemente punidas fisicamente. Em uma ocasião, Lois disciplinou seu filho mais novo com um cinto de maneira tão severa que seus hematomas foram notados na escola, levando os serviços de proteção à criança a visitar a casa dos Makula. Apesar de viverem juntos por muitos anos, Lois e John supostamente nunca demonstraram muito afeto um pelo outro. Dormiam em quartos separados, falavam de forma reservada e evitavam demonstrações de carinho. Abraços ou beijos estavam completamente ausentes do lar. Essa dinâmica estritamente emocional e distante se estendia aos filhos. Os Makula raramente expressavam calor ou elogiavam as crianças, acreditando que isso poderia mimá-las. Em vez disso, punições por infrações menores eram comuns. Os filhos eram esperados a se destacar academicamente e a contribuir para as tarefas domésticas, mas não podiam visitar amigos nem convidar ninguém para casa. A disciplina era aplicada com mão de ferro e quebrar as regras não era uma opção. Lois Makula lutava contra o transtorno obsessivo-compulsivo desde jovem, agravado por misofobia, um medo de germes e isso se manifestava em seus hábitos obsessivos de limpeza e desinfecção constante da casa. Ter animais de estimação era estritamente proibido, e cada filho era obrigado a manter seus quartos aos padrões exigentes de. Ela realizava inspeções surpresa, e qualquer sinal de poeira ou desordem resultava em severas consequências. Ao longo do tempo, a saúde mental de Lois deteriorou ainda mais. Enquanto ela sempre fora reservada e raramente interagia com vizinhos, passou a evitar pessoas completamente. Ela só saía de casa quando absolutamente necessário e mesmo assim voltava o mais rápido possível. Nos últimos anos evitava contato visual, caminhando de cabeça baixa para prevenir interações. Junto com suas ansiedades existentes, desenvolveu agorafobia, deixando-a praticamente John Makula, seu marido, sofria de diabetes, o que eventualmente levou a uma rápida deterioração de sua visão. Aos 70 anos, ele havia se aposentado de sua carreira de ensino e vivia com uma modesta pensão. Assim como Lois, John raramente saía nas raras ocasiões em que fazia alguma tarefa externa. Não cumprimentava as pessoas, não por arrogância, mas porque sua visão prejudicada dificultava o reconhecimento de rostos, a menos que alguém o abordasse diretamente. Os filhos mais velhos deixaram o lar Makula assim que atingiram a maioridade, espalhando-se por diferentes partes do país. Construíram suas próprias vidas e famílias, mantendo contato esporádico com os pais, geralmente por telefonemas, ou mais frequentemente, mensagens de texto. A distância emocional da família Makula tornou-se evidente nesse padrão. Eles não tinham o costume de se reunir para feriados nem celebravam ocasiões especiais em casa. Para os filhos adultos, bastava saber que os pais estavam vivos,
e sendo cuidados pela filha mais nova, que ainda morava na casa da família. Virginia, a caçula dos Macula, destoava de seus irmãos. Ao contrário deles, não teve pressa em sair de casa após o ensino médio. Desde jovem era vista como uma criança peculiar enquanto seus irmãos tinham vidas sociais limitadas devido às regras rígidas dos pais, como proibição de convidados e saídas. Virginia levava o isolamento ainda mais. Ela tinha dificuldade em se conectar, até mesmo com seus irmãos, preferindo falar consigo mesma e inventar histórias elaboradas, passando-as como eventos verdadeiros. Isso levou a ser rotulada como mentirosa compulsiva. Seus pais, no entanto, pareciam despreocupados com sua falta de conexões sociais, acreditando que ela havia sido enviada por uma força superior para cuidar deles na velhice. O papel de Virginia como cuidadora era visto como seu destino natural. Não está claro se ela recebeu educação formal após o ensino médio, mas é provável que sim, já que seus pais consideravam isso uma parte essencial da vida. No entanto, construir uma carreira foi impossível para ela, pois não conseguia manter um emprego por muito tempo, devido ao seu comportamento excêntrico e à sua tendência de mentir. Por um tempo, Virginia trabalhou como bartender em um pub local e também no correio, mas na maior parte passava o tempo em casa ajudando os pais nas tarefas domésticas. Às vezes seus pais perguntavam por que ela não estava trabalhando, mas Virginia sempre tinha uma desculpa plausível: ou havia sido demitida injustamente, ainda estava procurando ou aguardava um convite de uma grande empresa que já tinha analisado seu currículo. À medida que os pais envelheciam, ficavam cada vez menos preocupados com a situação da filha. Quando John chegou aos 70 anos, sua visão havia deteriorado significativamente, com quase nenhuma visão em um olho e visão turva no outro, o que o tornava praticamente incapaz de sair de casa. As fóbias de Lois também haviam se agravado ao longo dos anos, e ela só saía de casa para consultas médicas. Com a saúde monitorada por um médico da família que ajustava seus tratamentos, o casal interagia muito pouco com os vizinhos e parecia satisfeito com esse estilo de vida, especialmente sabendo que Virginia estaria sempre lá para cuidar dele. Virginia passava boa parte de seu tempo no computador, principalmente jogando. Ela dizia aos pais que estava procurando ativamente por trabalho e enviando currículos para várias empresas. No entanto, com o passar do tempo, nunca conseguiu realmente Para continuar vivendo às custas dos pais sem enfrentar sua reprovação, Virginia elaborou um esquema simples, mas eficaz, para fazê-los sentir pena. Ela sabia como seus pais levavam a saúde a sério, fazendo check-ups médicos regulares e tomando seus medicamentos prescritos sem. Virginia começou a reclamar de sua própria saúde, inventando condições graves que não tinha. Para tornar suas queixas mais convincentes, visitava médicos, descrevendo sintomas que encontrava online. Embora nenhum diagnóstico fosse confirmado, ela dizia aos pais que havia sido diagnosticada com diabetes, herdado de seu pai, além de problemas cardíacos. Mais tarde, alegou ter um tumor e necessidade de uma cirurgia urgente, o que levou John e Lois a lhe darem dinheiro para tratamento. Em 2017, Virginia anunciou de repente que estava grávida, mas nunca revelou o nome do pai. John e Lois, apesar do choque, estavam dispostos a aceitar um neto ilegítimo, acreditando que isso poderia dar a filha a alguém para cuidar depois de sua morte. Contudo, essa mentira foi longe demais. Virginia até comprou uma barriga falsa pela internet para fingir a gravidez. Alguns meses depois, disse que não estava se sentindo bem e precisava ir ao hospital. Ao voltar, afirmou que havia perdido o bebê, deixando os pais de luto sem suspeitar que haviam sido enganados. Em determinado momento, Virginia sugeriu aos pais que lhe entregassem o controle total das finanças da família. O casal concordou, pois tinha pouco conhecimento de tecnologia moderna e raramente saía de. Isso deu a Virginia acesso completo às contas bancárias e cartões de crédito da família, permitindo que ela fizesse o que quisesse com. Ela desenvolveu o hábito de fazer compras impulsivas, comprando itens desnecessários em lojas online. A maioria das coisas que adquiria nunca era sequer retirada das embalagens, sendo guardada no armário, debaixo da cama ou na No entanto, em uma ocasião, Virginia comprou um eletrodoméstico para a cozinha que agradou a mãe, que elogiou o presente, um gesto raro para a. Em meados de 2018, Virginia passou a acreditar que era uma artista talentosa e transformou seu quarto em algo semelhante a um estúdio de arte, com tintas, cavaletes e diversos materiais. Ela dizia aos pais que seus trabalhos haviam sido altamente elogiados por especialistas e que, em breve, suas pinturas seriam exibidas em uma galeria de arte contemporânea. Alegava ainda que ficaria famosa e ganharia muito dinheiro com sua arte.
Por volta do final da década de 2010, Virginia começou a frequentar sites de cassinos online, apostando regularmente e perdendo dinheiro constantemente. Com o tempo, sua dependência do jogo piorou e, após ganhar acesso às economias dos pais, passou a aumentar suas apostas, até que todo o dinheiro foi perdido. John e Lois naturalmente não tinham ideia de que estavam praticamente falidos. Eles não tinham acesso ao portal de banco online, e Virginia começou a contrair empréstimos em nome deles para continuar com seus gastos desenfreados, seja em jogos de azar ou em compras inúteis. Contudo, essa situação não poderia continuar para sempre. Ninguém estava pagando os empréstimos, as dívidas cresciam e os juros se acumulavam, enquanto Virginia continuava pegando novos créditos. Um dia, o banco ligou para casa e John atendeu. A ligação informava sobre as dívidas substanciais e os empréstimos pendentes. John ficou abalado ao ouvir a notícia, quase sofrendo um ataque cardíaco. Ele imediatamente contou à esposa e juntos confrontaram Virginia, exigindo explicações. Virginia, no entanto, rapidamente assumiu o papel de uma filha surpresa e inocente. Garantiu-lhes que investigaria a situação imediatamente. Ela sentou-se ao computador, digitou por alguns minutos e então afirmou que a conta havia sido hackeada por criminosos que roubaram todo o dinheiro e contrataram os empréstimos. Virginia prometeu que resolveria tudo e que o dinheiro seria devolvido. Nos meses seguintes, ela fingiu estar ativamente lidando com a situação, dizendo aos pais que havia feito um boletim de ocorrência e que os criminosos estavam sendo perseguidos. Por fim, declarou que tudo havia sido resolvido, o dinheiro devolvido e que os empréstimos não existiam mais. Por um tempo, John e Lois ficaram mais tranquilos. Contudo, cerca de 6 meses depois foram novamente contatados a respeito das crescentes dívidas. Dessa vez, Virginia convenceu os pais de que havia ocorrido um erro no sistema do banco e que informações incorretas haviam sido repassadas. Sua habilidade de mentir era tão convincente que o casal acreditou mais uma vez. No entanto, Virginia sabia que isso não poderia continuar indefinidamente. Os bancos não perdoariam as dívidas, e seus pais continuariam recebendo ligações, eventualmente fazendo perguntas ou, pior, entrando em contato com as autoridades para descobrir quem estava gerindo suas finanças. O plano horrível. Virginia pensou longamente em como poderia continuar vivendo na casa dos pais, gastando o dinheiro deles e contratando empréstimos em nome deles sem que ninguém pudesse responsabilizá-la. De forma chocante, seus irmãos mais velhos permaneciam completamente alheios ao que estava acontecendo. Eles raramente ligavam para os pais e visitavam com menos frequência ainda. Enquanto isso, John e Lois nunca reclamaram ou compartilharam preocupações com os filhos. Em março de 2019, a situação chegou ao limite. Virginia percebeu que estava numa posição delicada e precisava agir rapidamente. Infelizmente, sua solução foi tão horrível quanto chocante. Decidiu eliminar seus pais idosos. Mas teria que fazer isso de forma que ninguém desconfiasse e para que todos continuassem acreditando que John e Lois estavam vivos e bem, morando na grande casa. Por sorte para Virginia, seus pais sempre foram reservados e não chamavam a atenção dos vizinhos, o que significava que provavelmente ninguém notaria nada de incomum por algum tempo. Como John e Lois tinham várias condições de saúde crônicas e tomavam muitos medicamentos, Virginia já era responsável por gerenciar as doses. Seu pai, quase cego, e sua mãe, confiando plenamente nela, não tinham motivos para suspeitar de qualquer manipulação. Virginia começou a experimentar com as doses de sedativos, medicamentos para pressão arterial e os remédios psiquiátricos que sua mãe tomava. Durante meses, ela secretamente envenenava os próprios pais, observando cuidadosamente como reagiam aos diferentes medicamentos. Infelizmente, o casal idoso, confiando na filha, acreditava que o agravamento de seus sintomas era apenas parte de problemas de saúde sazonais e, portanto, não buscavam ajuda médica. No início de junho de 2019, Virginia havia acumulado medicamentos suficientes para garantir que as doses seriam letais para ambos os pais. Contudo, como medida de precaução, ela também comprou uma faca de cozinha afiada.
caso os remédios não funcionassem como planejado. Na noite de 17 de junho de 2019, Virginia decidiu que aquele seria o último dia de vida de seus pais. Ela agiu normalmente ao longo do dia, sem levantar suspeitas, cozinhando, indo às compras e ajudando sua mãe nas tarefas domésticas. À noite, sentou-se com os pais enquanto assistiam TV e depois preparou coquetéis fatais. John gostava de tomar ocasionalmente um pouco de uísque de sua coleção de garrafas caras. Foi nessa bebida que Virginia misturou uma dose letal de medicamentos para o coração. O álcool mascarou o gosto amargo dos remédios. Para Lois, que não bebia álcool, Virginia preparou um chá de ervas e insistiu que o sabor estranho era devido às propriedades medicinais das ervas. No entanto, Lois recusou-se a beber o chá completamente. John tomou sua bebida e foi ajudado por Virginia até o quarto, onde ela o desejou boa noite. Já Lois deixou o chá intocado ao lado da cama. Virginia deu uma última olhada em sua mãe antes de ir para seu quarto. Naquela noite, ela dormiu tranquilamente, sem qualquer sinal de culpa ou arrependimento. Na manhã seguinte, Virginia não se apressou para levantar da cama, permanecendo sob as cobertas até quase 11 horas. Quando finalmente levantou, foi ao quarto do pai e encontrou o imóvel. Ele estava morto, com a mão fria e rígida. A combinação de medicamentos e álcool havia provocado uma parada cardíaca fatal. Em seguida, Virginia foi ao quarto da mãe e encontrou Lois ainda viva, mas desorientada e incapaz de sair da cama devido à dose elevada de sedativo. Lois perguntou que horas eram, e Virginia respondeu que ainda era cedo e que ela poderia voltar a dormir. Após ligar a rádio favorita de Lois, Virginia deixou o quarto, mas logo voltou com uma faca e um martelo. Lois estava sorrindo e ouvindo sua música favorita quando Virginia se aproximou. A filha hesitou, mas então usou o martelo para golpear a cabeça da mãe. Apesar do ferimento, Lois calmamente perguntou o que Virginia estava fazendo. Sem responder, Virginia começou a esfaquear a mãe repetidamente no pescoço e no peito até que a vida de Lois se esvaiu. Depois, Virginia sentou-se ao lado do corpo por cerca de meia hora antes de tomar banho e trocar de roupas. Nos dias seguintes, Virginia permaneceu na casa com os corpos, tentando decidir como se livrar deles. Percebeu que seria impossível mover os corpos em segredo, então optou por uma solução macabra: selar os pais dentro da casa. Ela comprou sacos de dormir para usar, los como meia-caixões, além de materiais como cimento, espuma expansiva e blocos de concreto. Ela colocou o corpo do pai no escritório e o cercou com cimento, criando um túmulo improvisado. Já o corpo da mãe foi deixado no quarto, envolto em camadas de plástico e espuma, depois selado dentro de um armário com uma parede de blocos de concreto. Virginia continuou sua vida como se nada tivesse acontecido. Enviava mensagens aos irmãos fingindo ser a mãe, dizendo que estavam viajando ou descansando. Quando a pandemia de Covid-19 começou, ela usou o isolamento como desculpa para justificar a ausência dos pais. Por mais de 4 anos, Virginia conseguiu manter sua farsa. Porém, as suspeitas do médico da família levaram à intervenção policial em 2023. Quando os policiais entraram na casa, Virginia confessou tudo, indicando onde os corpos estavam escondidos. Ela foi presa e acusada dos assassinatos. Durante o julgamento, Virginia tentou culpar traumas de infância, mas as investigações mostraram que seu principal motivo era financeiro. Em outubro de 2024, foi condenada à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 35 anos.